Olá, pessoal. Meu nome é Maíra Machado. Eu sou professora da Rede Pública Estadual em São Paulo. Sou do grupo de Mulheres Pão e Rosas. E estou hoje aqui junto com a Letícia Parques, que é organizadora do livro A Revolução e o Negro, e também junto a Babi de la Torre, que é trabalhadora do Hospital Universitário da USP, membro do Conselho Universitário da Universidade de São Paulo. Nós três somos do Esquerda Diário e somos do grupo de Mulheres Pão e Rosas. E essa live de hoje é para a gente poder debater qual é a situação das mulheres e quais as tarefas estão colocadas para as mulheres em meio a essa pandemia que tem dominado o mundo, está muito forte em alguns países, no caso do Brasil, está muito forte aqui também nesse momento, né? Então a gente uma discussão que englobasse 4 pontos principais para a gente conseguir debater hoje, partindo em primeiro lugar sobre a questão do trabalho e qual é a situação das mulheres em todo o mundo do ponto de vista dos direitos trabalhistas, de como tem se expressado os problemas nos locais de trabalho frente à pandemia, do desemprego e etc. Também discutir sobre o problema da violência machista, que tem se aprofundado muito em meio à pandemia, discutir sobre a questão do aborto e, por fim, tentar apontar algumas saídas para que a gente possa se organizar frente a esse momento que a gente está atravessando, né? Vendo que oportunidades nós temos na nossa organização e como a gente conseguir constituir um feminismo que possa se chocar diretamente com o capitalismo, que tem mostrado aí nesses últimos dias como há muito tempo não mostrava, que no final das contas é totalmente precário para poder resolver os grandes problemas da humanidade. Então, para a gente entrar um pouco já diretamente falando do trabalho, qual é a situação das mulheres em todo o mundo, eu acho importante marcar que a gente aqui no Brasil está há um mês, né, de quarentena, e faz um mês que o governo está mentindo sobre a questão dos testes no Brasil, já que a gente bate recorde mundial de subnotificação e seguimos aí às cegas em meio à pandemia. Esse é um tema que a gente vai tratar ao longo de toda a discussão. No mesmo Brasil, né, que a gente vê essa subnotificação, a falta de testes e tudo mais, nós mulheres somos um setor dos trabalhadores, um setor enorme dos trabalhadores, que recebemos cerca de 1/3 a menos do que os trabalhadores homens, chegando ao absurdo das mulheres negras receberem 60% a menos do que os homens brancos, uma situação profunda frente a esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo. Assim, já está bem claro em todo mundo que a crise sanitária expressa brutalmente em que nível chegou a saúde, a precarização, a privatização da saúde, que nível que a gente chegou para ser recebido numa crise como essa, e também mostra, por um outro lado, para além da crise sanitária, uma crise social, econômica, política, que, por exemplo, fez com que nos Estados Unidos, nos últimos dias, 6 milhões de pessoas entrassem com um pedido de seguro-desemprego. Frente a uma sociedade capitalista que se apoia no patriarcado e aprofunda o machismo e a misoginia para poder explorar ainda mais o trabalho das mulheres, preciso dizer de maneira tão profunda, mas nós precisaremos fazer aqui, que as mulheres são aquelas que mais vão pagar os custos dessa crise colocada não somente no nosso país, mas em todo o mundo. Se a gente for ver só nos primeiros dias aí de crise no Brasil, a gente vai observar que a primeira medida do governo de São Paulo, por exemplo, do João Dória, esse senhor que se diz o responsável para poder combater a crise, que já prometeu teste, não efetivou, e inclusive, né, tem respondem com a necessidade que está colocada para a gente hoje, logo na primeira semana pandemia, quando a gente foi colocado em quarentena, o João Dória demitiu milhares e milhares de trabalhadoras terceirizadas da limpeza das diversas escolas do estado de São Paulo. Também a gente vê no metrô uma situação bem drástica no metrô de São Paulo, pensando que em Nova York, né, o número de mortos de trabalhadores do metrô é enorme, chega aos milhares. A gente viu uma mulher, que é presidente do TST, a ministra Cristina Peduzzi, inclusive, né, para marcar, ganha quase R$40 mil por mês, e acabou de barrar que o metrô tivesse que arcar com todos os equipamentos de segurança, tanto para os trabalhadores efetivos quanto para os terceirizados. Nem é preciso dizer que as trabalhadoras da limpeza do metrô devem estar, provavelmente, sem equipamentos de segurança para se enfrentar com essa crise, sendo que o metrô de São Paulo é um lugar que circulam milhares e milhares de pessoas todos os dias, né? Então isso é uma demonstração bem clara que não é somente pelo fato de uma pessoa ser mulher que ela está do lado das mulheres trabalhadoras. Ao contrário, né, com esse exemplo a gente mostra bem claramente que não é do lado das mulheres trabalhadoras que está a ministra do TST. E, por fim, também para pegar as questões
condições de trabalho, a gente quer debater um pouco sobre a questão das mulheres que trabalham em todo o serviço de saúde, que nós somos a grande maioria em todo o mundo, né? Segundo a OMS, 70% dos trabalhadores da área de saúde são mulheres. No nosso país, as mulheres são mais que o dobro do que os homens que trabalham na área de saúde, e são essas mulheres que estão na linha de frente no mundo inteiro no combate ao coronavírus. Inclusive, a gente viu que uma das primeiras vítimas de trabalhadores da saúde que chegou a falecer é justamente uma mulher que tinha problemas respiratórios, estava no grupo de risco e não foi afastada do seu trabalho, seguiu trabalhando normalmente, mesmo frente a essa situação. Além disso, é importante marcar que, segundo a Organização Internacional do Trabalho, quase 80% das pessoas que realizam as tarefas e cuidados domésticos, cuidado com os filhos, cuidado com os idosos, são mulheres e meninas, e elas não são remuneradas por esse trabalho, né? Trabalham de graça. Frente a isso, com o aumento dos preços, com o aumento do desemprego, com a deterioração do salário, com as péssimas condições de vida, as mulheres têm se encontrado numa situação de estarem presas dentro do lar, com uma tarefa doméstica que tende a aumentar cada vez mais e se intensificar, porque elas têm que, com as escolas fechadas, as creches, universidades fechadas, com a família toda em casa, as mulheres têm que cuidar da alimentação, do cuidado dos idosos e das crianças, com a limpeza da casa, com a educação, com uma série de coisas que, assim, colocam as mulheres trabalhadoras numa situação muitíssimo difícil. Mesmo assim, a gente tem visto que, para além das mulheres estarem na linha de frente do combate ao coronavírus, a gente também vê se expressando em todo o mundo as mulheres na linha de frente para poder combater por melhores condições de trabalho, para que os governos garantam EPIs, para que tenham coisas básicas que o capitalismo decadente, tal como ele é hoje, não consegue suprir, como máscaras para as pessoas poderem trabalhar nos serviços de saúde. A gente tem visto nos Estados Unidos uma movimentação bem importante, né, de trabalhadoras da saúde que estão justamente denunciando essa condição e exigindo que elas tenham condições de trabalhar para poderem, de fato, se colocar mais à frente do que tem se colocado em todo mundo, que são as mulheres da saúde. Então, sobre isso, a gente vai abrir esse debate um pouco, pedindo para a Letícia dar uma palavra um pouco de como ela vê essa situação, bastante ligada também à questão das mulheres negras e como a gente tem se enfrentado nesse momento com a pandemia. Oi, Maíra. Oi, Babi. Oi, pessoal que está assistindo. A Maíra, acho que não comentou no início, mas a gente também queria dialogar um pouco com as questões que forem colocadas pelo público aí, aqui nos comentários da live. Então, se vocês quiserem fazer comentários, perguntas, etc., acho que a gente também pode tentar pensar um pouco junto. Na verdade, esse tema do trabalho, ele é muito importante porque ele diz respeito a como que a gente entra, né, na situação do combate ao vírus. Ou seja, a gente vem insistindo em várias discussões, né, aqui no Esquerda Diário, no Põe Rosas, quanto que a gente chega numa situação de combate, de enfrentamento com a doença, com todo um cenário pré-determinado pelas condições de vida anteriores a que a gente estava submetido no capitalismo, que ainda estamos e que estão cada vez piores, e o que a gente está vendo é que os governos, inclusive, estão aproveitando a oportunidade do vírus para lançar mais ataques sobre os trabalhadores, sobre a juventude. Então, eu acho que tratar da questão do trabalho no tema das mulheres, esse dado que a Maíra falou para mim é um dado escandaloso, o fato de que as mulheres negras, elas recebem 60% a menos que os homens brancos. Esse é um dado que foi retirado, inclusive, analisando a mesma função de trabalho, ou seja, não é uma comparação que considera a totalidade do trabalho. Se a gente fosse fazer isso, a gente ia ver que, inclusive, é uma situação ainda mais catastrófica, né? Porque as mulheres negras, elas, além de, na mesma função de trabalho, receberem cerca de 60% a menos, se a gente for ver os tipos de trabalho que as mulheres negras executam e quais são os terrenos da sociedade que a mulher negra ocupa, a gente vai ver que a gente está nos piores postos de trabalho, os mais mal remunerados, e que isso coloca necessariamente as mulheres negras na linha dos que vão ter que lidar com a situação do coronavírus, da contaminação coletiva que a gente já está vivendo hoje, com condições materiais muito piores, né? Saiu um dado outro dia de são 35 milhões de pessoas no Brasil que estão sem água em casa. Então você vai ver as orientações do Ministério da Saúde, da OMS, limpem as mãos, lavem o rosto, cheguem da rua e troquem de roupa. E isso, na verdade, é absolutamente inviável para uma camada muito grande da população que sequer tem água saindo da torneira de casa. Inclusive, muitos que têm água indo recolher água em outro lugar do bairro ou da cidade. Vários casos de trabalhadores no Brasil e no mundo, na África, com casos escandalosos de trabalhadores que têm que percorrer quilômetros e quilômetros para conseguir pegar água, inclusive vão em fontes coletivas e se expõem à contaminação também pela água, né? Não à toa, em regiões do Brasil, os maiores motivos de morte de crianças é desenteria, doença de Chagas, ou seja, uma série de doenças que estão ligadas com péssimas condições de vida e de saneamento
muito básico. Então, eu acho que pensar esse problema do trabalho, ele é um tema muito importante porque diz respeito a isso, né? Então, a gente também foi publicando uma série de denúncias. Trabalhadoras domésticas, por exemplo, no Brasil. Como que fica a situação das trabalhadoras domésticas que, numa situação de quarentena, de duas uma, ou são enviadas para casa, não precisam ir ao trabalho pelos patrões, e aí esses patrões, vários deles não pagam o salário delas, né? Alguns, inclusive, afetados também pela crise, pelas demissões, e uma outra parcela que tem que seguir trabalhando para conseguir garantir a renda básica, que é bastante mais do que o governo garantiu de R$600, né? É uma renda que já ajuda, a renda básica de R$600, mas ela, comparada com o preço dos alimentos, que não para de crescer, comparada com o preço da manutenção básica da vida, pagar água, luz, etc., que todas elas seguem sendo cobradas, né? O governo continua cobrando, as empresas privadas, inclusive, que agora controlam distribuição de água e energia, continuam cobrando. Ou seja, essas trabalhadoras, elas vão ter que fazer alguma coisa para conseguir manter a sua renda, né? Que boa parte das vezes é impagável com esse valor. Então, esse é um problema muito importante. A gente tem debatido a necessidade da renda de R$2.000, que é um cálculo baseado no que custa a cesta básica e manter uma casa no capitalismo, e achamos que, enfim, é um debate que deveria estar sendo feito por toda a esquerda, a necessidade de que se batalhe por igualdade salarial, né? Isso é um debate que já vinha de antes, a gente já colocava, é preciso ter igualdade salarial entre homens e mulheres, negros e brancos. É um absurdo que se aceite essa divisão e essa diferença do trabalho no Brasil, que só se explica pela história de escravidão, de racismo brutal, e a mentalidade, a consciência que permeia a elite brasileira, que é uma elite que se forjou no trabalho escravo, né? Uma elite que tem orgulho da sua história escravocrata e que mantém as estruturas da escravidão, permanecem, né, no nosso país. As favelas não existem à toa, a situação de falta de água, de saneamento não existe à toa, e a naturalização dessa condição também está apoiada no racismo. É no racismo que se apoia a ideia de que o negro pode não ter uma casa de qualidade, pode não ter água saindo da sua torneira, pode ter um trabalho mal pago. Eu queria que a Babi comentasse um pouco, porque, assim, várias das trabalhadoras negras da minha família são da saúde também. E eu acho que boa parte dessa realidade que a gente está falando, né, da condição do trabalho mal pago, diferença salarial, diferença de direitos, diferença de qualidade de vida, etc., para mim é um bagulho que também tem muito a ver com a realidade de trabalho na saúde. Queria ver se a Babi vai comentar um pouco sobre isso. Sim, oi Leti, oi gente, oi Maíra. Então, eu acho que é bem interessante a gente aproveitar esse momento da pandemia, que está escancarando uma série de situações que ficavam um pouco subterrâneas demais, né? Tem seus impactos concretos na vida das pessoas, mas ficava de uma maneira meio subterrânea os motivos do porquê as coisas são assim. Então, acho que tudo isso que a Leti colocou ajuda um pouco a tirar da naturalidade a situação que se encontram os negros, as mulheres. Eu acho que um dado que também demonstra isso é que, assim, dos trabalhadores da saúde, considerando a enfermagem, né, técnicos auxiliares de enfermagem, que são cerca de 2,5 milhões de pessoas aqui no Brasil, 84% dessa categoria é composta de mulheres. E aí a gente pensa, bom, mas é porque as mulheres têm mais afinidade com a saúde ou com cuidado, né? Normalmente a explicação é essa, assim. Também as mulheres são melhores, são mais detalhistas para realizar as tarefas domésticas, de limpeza, de organização. E eu acho que é um momento importante para a gente começar a questionar que, na verdade, a expressão desses dados, na verdade, mostram que não é uma coisa natural, né? A maior parte das mulheres estão nessas funções, mas não é por uma afinidade, uma essência natural das mulheres, mas teve uma construção de anos e anos, de séculos, na verdade, que colocou as mulheres essa condição. Então, você vai pensar, vai resgatar lá atrás, que antigamente as leis que o Estado, em vários países isso, né? Mas as leis do Estado não permitiam que as mulheres tivessem acesso à propriedade privada, não podiam trabalhar fora de casa, não tinham a sua própria renda, não tinham a sua própria moradia, toda a sua vida social era vinculada ou ao pai, à família, ou então, depois que casadas, ao marido, né? E aí, dessa forma, as coisas que elas podiam fazer estavam muito ligadas com as coisas dentro de casa, que aí sim, é o cuidado com os idosos, os cuidados com os filhos, o cuidado com a casa em si. E aí você vai vendo como a sociedade vai se desenvolvendo, várias tecnologias, eletrodomésticos, máquina de lavar, esse tipo de coisa que vão ajudando a diminuir o tempo de trabalho dentro de casa, mas que, em última instância, essa sociedade que a gente vive hoje, moderna, ultra tecnológica, que permite fazer uma chamada como essa, né, ao vivo, para milhares de pessoas no mundo inteiro ouvirem, ainda assim mantém as mulheres nessas tarefas que elas faziam há séculos atrás por uma imposição social, por uma forma de organizar a sociedade que colocava as mulheres nessa condição.
situação. Então, acho que, frente a essa pandemia, a gente precisa ver como esse setor, essa situação que acaba ficando subterrânea porque naturaliza, né? Nesse sentido que eu digo subterrânea, de naturalizar, ver como isso vai impactando muito na vida das mulheres de uma maneira a prejudicar a vida delas, de deixar com que elas tenham uma vida mais difícil, uma condição mais sofrida de vida que não necessitaria ser dessa forma, né? Mas quem lucra com isso? Qual que é o objetivo, né? Porque isso também a gente tem que se perguntar, por que as coisas são assim? Quem que está se beneficiando quando se demonstra isso, né? Então, por exemplo, na saúde, a maior parte da enfermagem é composta de mulheres. Essa é a maior parte que faz o trabalho, de fato, de sustentar, por exemplo, um hospital, as equipes de saúde da família. Claro, tudo isso em equipe com os médicos, mas na saúde o que se enxergam são os médicos, que é a carreira que é altamente especializada, que tem um controle, inclusive, de quantas pessoas podem se formar, de quantas vagas são oferecidas, e aí a gente se encontra numa situação de ter falta de médicos no Brasil por causa disso, né? Então, na saúde, assim, tem uma subvalorização, uma invisibilização desse setor composto majoritariamente por mulheres e que sustenta a grande parte da assistência na saúde, né? E aí você vai ver a situação de trabalho dessas mulheres é uma situação, tipo, ultra precária, muito precária mesmo, não só por causa dos salários, como a Letícia e a Maíra denunciaram, mas a hierarquia mesmo, então como é organizada a dinâmica do trabalho dentro dos hospitais, dentro das equipes, de subvalorizar esse trabalho, um assédio moral muito grande, inclusive, assim, tem uma pesquisa na USP que mostra como é feito o assédio moral dentro da universidade e como é feito, inclusive, mais forte sobre as mulheres no mesmo setor, né? Uma chefia prioriza e assedia muito mais duramente uma mulher, moralmente, do que um trabalhador homem. Tem esses dados, né? Uma pesquisa aqui da universidade. Então, é uma condição também que na saúde, que você, para além dessa dinâmica, combinado com uma precarização profunda, falta de funcionário, falta de insumos, fechamento de hospitais e tudo mais, que essa é a condição que os governos vieram impondo para o SUS, elas estão ali na linha de frente desse atendimento, com todas essas condições precárias, lidando com uma situação que é muito sensível, que é a situação de dor, a situação de risco de morte, né? Então, é um estresse emocional muito grande, assim, uma pressão psicológica muito grande. Então, você vê o número de adoecimentos por depressão, afastamento do trabalho também por depressão é muito grande, assim. Eu me lembro, um pouquinho antes de começar a pandemia, uma trabalhadora do hospital onde eu trabalho, falando que ela estava tendo crise de choro toda vez que ela era transferida de um setor. Ela trabalha na pediatria, né? Com crianças que são ativas, na verdade. Mesmo doente, é aquele momento criança ali, né? E ela estava sendo transferida para o setor da UTI pediátrica, onde as crianças estão entubadas, e ver a criança nessa situação para ela era muito difícil. Então, não é porque é um trabalhador da saúde que pode trabalhar em qualquer outro setor. Então, a precarização também vai fazendo isso, colocando as trabalhadoras nessa situação, né? Uhum. Eu acho muito importante isso que você pegou, Babi, porque, assim, realmente, né, a gente está falando aí da situação geral, né, de como que as mulheres estão se enfrentando com esse momento, a situação na saúde. Assim, gente, eu falo porque eu fico realmente revoltada. Como pode ser que em pleno ano 2020 a gente esteja discutindo aqui que nos Estados Unidos o imperialismo, as pessoas não têm máscara para trabalhar, tipo assim, é gritante, é absurdo, mostra que o capitalismo, assim, é um sistema social que ele tem que ser superado, e frente a essa pandemia, tipo, cada vez mais se mostra que nós temos que tomar a frente dessa superação. Né, as mulheres, nos últimos anos, têm dado mostras muito profundas da sua organização, né? Inclusive lá nos Estados Unidos mesmo tiveram marchas enormes contra o Trump, mas aqui no nosso país a gente também viveu isso nos últimos anos, e ainda assim esses governos, os grandes poderosos, a ideologia capitalista é para que a gente aceite, nós mulheres, que a nossa função nessa sociedade é sermos boas mulheres, boas esposas, que a gente arque sempre com a dupla ou com a tripla jornada de trabalho, que frente à quarentena a gente tenha que arcar com muitas coisas sem fim, né? Porque assim, se o trabalho doméstico já é um trabalho que praticamente não tem fim, no momento em que a gente está preso em casa, é ainda mais duro o que a gente tem que se enfrentar. Então, acho que é bem importante poder expressar essa ideologia que o capitalismo sempre afirma e que no nosso país a gente vê muito forte, inclusive desde a presidência, né? Que o Bolsonaro, como todo mundo tem acompanhado aí nos últimos dias, primeiro negou
totalmente que existia a crise do coronavírus, né? Ele fez isso justamente porque ele sabe que quem vai pagar por essa crise são as mulheres, são os pobres, são os negros, ele sabe isso, que somos nós que vamos pagar por essa crise. Então, ficou negando tudo que estava acontecendo. Mas, assim, gente, eu fico abismada dele chegar, vir a público para dizer que aumentou a violência contra a mulher nos últimos dias, porque o povo quer trabalhar, né? Então, como o povo quer trabalhar, aumentou a violência contra a fica todo mundo em casa. Ele foi lá, né, o Congresso votou uma ajuda de R$600 para as famílias que estão precisando, e são milhões de famílias que estão precisando, porque assim, as pessoas já vinham numa precarização da vida muito grande, principalmente as mulheres nos últimos anos, e inclusive não pagou ainda para todo mundo. Tem milhares de pessoas que não receberam ainda esse auxílio, que estão passando muitas necessidades, mandaram uma mensagem aqui para nós, inclusive, dizendo que a cesta básica em São Paulo custa R$518. O auxílio vai ser de R$600. Então, ou seja, é insuficiente para o que as pessoas precisam. Inclusive, em São Paulo, o Dória falou que vai ajudar aí, né, as crianças que ficaram sem escola, sem merenda e tudo mais, com R$55 por dia. Tipo, é um negócio assim que é chocante, é revoltante a gente ter que ver uma coisa dessa. E esse governo, também com aplauso do Dória e de outros governadores, votou a MP da morte, que reduz salário, reduz a jornada de trabalho e, inclusive, permite a demissão sem justa causa, justamente nesse momento que a gente está vivendo da pandemia, né? Uma situação grotesca que a gente está vivendo, e com tudo isso, na verdade, a gente vê um aumento brutal da violência contra as mulheres, né? Uma situação, assim, muito triste, muito difícil, né? A ONU Mulheres, por exemplo, declarou nesses últimos anos que a América Latina é o lugar mais perigoso para uma mulher viver, né? Pelo nível de violência que a gente vive na América Latina, né? Sendo que na América Latina de conjunto existem 9 feminicídios por dia. Para vocês terem a noção, só no Brasil são 3 feminicídios por dia, em época normal, né? Agora que as mulheres estão isoladas nas suas casas, estão tendo que cumprir a quarentena, com toda uma discussão em que, né, cada um tem que ficar na sua casa, inclusive porque a quarentena, né, é o único método nesse momento que é colocado para impedir que o vírus siga se expandindo, justamente porque não tem testes, como eu falei no começo, o Brasil não faz testes que estão doentes. Então as mulheres estão numa situação que estão presas na sua casa, vivendo uma violência machista muito grande. Não é somente no Brasil, por exemplo, na China, que foi o primeiro país onde teve a grande crise do coronavírus, a gente sabe de casos de mulheres que se suicidaram em meio à pandemia para poder fugir da violência que estavam sofrendo dentro de casa, né? E aí a gente vê declarações como essa do Bolsonaro, uma outra declaração de um deputado do PSDB esses dias dizendo que se as mulheres estão sofrendo violência em casa é porque elas não estão ficando arrumadas para poderem ficar maridos presas dentro de casa. Assim, é um negócio muito, muito, muito revoltante, que se soma a, primeiro, o medo que tem do próprio vírus, mas a gente vê a situação das mulheres com mais medo de morrer de fome, morrer espancada dentro de casa, do que do próprio vírus, né? Então, acho que essa é uma situação muito gritante, que é importante que a gente possa comentar. Pegando aí sobre as coisas que a Babi falou, uma das matérias que eu li esses dias no Esquerda Diário, que me chamou muita atenção, foi de uma mulher enfermeira da região do ABC, dizendo que ela nem tinha tanto medo de se contaminar, mas tinha um medo de contaminar a família quando ela ia para casa. Uma situação muito triste, muito preocupante, né? Então, acho que essa é uma discussão, assim, muito importante para a gente poder pensar justamente daqui a um pouco quais são as saídas que a gente tem que dar para a crise que está colocada no nosso país. Tem a crise do coronavírus, que é muito profunda, mas tem também toda a crise social que a gente vai ter que se enfrentar no próximo período. Olha, Maíra, se eu puder comentar um pouco disso, essa é uma questão bem importante mesmo. Como eu estava falando antes, muitas das coisas acabam que passam despercebidas aos nossos olhos no período normal da vida, agora com a crise se intensifica tudo, né? Então, essa situação que também que estão colocadas as mulheres de maior opressão, subjugação também na sociedade, chega inclusive no campo do que a mídia costumou dizer, né? No campo dos costumes. Então, a quarentena, o isolamento social também acabam intensificando bastante das coisas que já vinham acontecendo antes, porque não é agora, no período da quarentena, que a violência contra a mulher acontece, né? Então, já acontecia antes e agora fica mais escancarado. Aí eu acho que é importante a gente tentar entender um pouco, assim, por que o movimento de mulheres fala em violência de gênero, feminicídio? Qual que é a diferença de uma agressão à mulher
de uma agressão a qualquer outra pessoa? Qual é a diferença do assassinato de uma mulher feita por um homem, do assassinato de qualquer outra pessoa feita por um homem também? Tipo, qual que é a diferença? Por que a gente fez tanta questão de que tivesse o reconhecimento social de que existe uma violência que é específica sobre as mulheres, né, contra as mulheres? Porque quando a gente vai buscar identificar o que causou, pega assim os casos que tiveram, né, de violência contra a mulher, seja alguma agressão física, emocional ou até mesmo a barbárie do assassinato às mulheres, você vai vendo assim que os motivos que vão levando a que esse homem cometa uma violência são motivos muito semelhantes, né, que se repetem. Aí você vai ver quais são: ciúmes, não aceitar que terminou um relacionamento, não gostar de um serviço que a mulher fez em casa, ou porque ela deixou de fazer alguma coisa em casa que o marido achava que ela tinha que fazer, seja não gostar da comida, ou então responsabilizar a mulher pela bagunça que os filhos estão fazendo. Então, imagina, tudo isso já existia antes e se concentra ainda mais na quarentena. Então, são motivos que vão se repetindo, que no fim você percebe que estão ligados a uma concepção do que as mulheres são obrigadas a fazer, do qual é o papel que as mulheres têm que cumprir nessa sociedade. E aí, assim, a gente identifica que é uma violência de gênero, uma violência contra a mulher. Então, acho que é importante marcar isso, porque a gente ouve, assim, não é uma coisa que está discutida amplamente na sociedade, o porquê que é uma violência de gênero, né? O porquê que é uma violência contra a mulher. Acho que é importante isso. Eu ia comentar uma segunda ideia que a gente estava conversando um pouco antes da live, né, aqui, dialogo inclusive com alguns comentários que foram feitos, que é que para além dessa violência, que concordo muito com a Babi, acho muito importante entender o que significa, as mulheres também estão vivendo situações de isolamento bárbaras, né, nesse momento. A gente estava comentando, por exemplo, as nossas 3 mães, que são idosas, estão em casa, tipo, minha mãe tem o seu companheiro, mas são muitas mães, muitas senhoras que não têm, e que estão nesse momento, várias delas, ou vivendo a experiência da intensificação da violência de gênero dentro de casa, porque todas as tarefas domésticas são amontoadas culturalmente, historicamente, nas costas das mulheres, por todos os motivos que a Bárbara falou, e várias delas, inclusive, estão lidando não com a violência de gênero direta do seu companheiro, mas com a violência machista do Estado, que leva a que elas cheguem a um determinado estágio da vida completamente sozinhas, sem nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de socialização, e nesse momento estão, várias delas, inclusive, enlouquecendo, né? Eu acho bem cruel, inclusive eu fui vendo vários momentos as pessoas fazendo piadas. A velhinha que não consegue ficar dentro de casa, como se fosse uma questão de humor. Quando não é uma questão de humor, é um dado trágico da nossa realidade, que para muitos idosos, ou você sai de casa, ou você não tem nenhum nível de socialização na sua vida. Você vive uma rotina inteira de solidão e esquecimento, que eu acho que também se intensifica muito quando a gente fala das mulheres. Vivem, em média, mais do que os homens quando atingem a terceira idade, várias delas estão aí na terceira idade completamente sozinhas, assim. E para além disso, eu ia comentar também um outro elemento que, junto dos dados de aumento de violência contra a mulher, tem um aumento também de violência contra jovens, adolescentes, meninas e meninos que são LGBTs dentro de casa. Estão presos à família, muitas vezes famílias que não aceitam o seu gênero, sua sexualidade, e que nesse momento estão, tipo, sem nenhum tipo de recurso para conseguir denunciar ou para conseguir se apoiar. Muitas vezes é a escola, o local de apoio, muitas vezes não, muitas vezes a escola também é um lugar de repressão, mas às vezes se apoiam em professores, em colegas, etc., que estão isolados, não se consegue falar. E um dado importantíssimo da questão da violência de gênero no Brasil é que ela também tem cor, né? Ela atinge todas as mulheres, mas a grande maioria das mulheres estupradas, agredidas e mortas pela violência de gênero no Brasil também são mulheres negras. Inclusive, se a gente for olhar também as mortas por LGBTfobia, etc., também as negras e negros estão, infelizmente, liderando esse ranking, que mostra, na verdade, como essas opressões elas vão se potencializando umas nas outras e que o objetivo delas, né, assim como os ataques econômicos que vêm no marco da crise do coronavírus, a gente sabe que eles servem para o cenário do futuro próximo, onde o capitalismo sabe que vai enfrentar uma crise, uma depressão brutal, e já se prepara para ter ataques dados contra os trabalhadores. Para mim também, tipo, o cenário passado, que a Maíra citou aqui, de as mulheres estarem na linha de frente, de vários combates, as negras e negros também na linha de frente. Os Estados Unidos é um caso bastante exemplar disso, com a luta que ficou conhecida Black Lives Matter, como que para os capitalistas agora também é um momento onde eles querem intensificar muito os elementos de opressão para conseguir garantir algum nível de controle e se prevenir dos possíveis combates que esses setores vão querer fazer, porque são os setores mais atingidos pela crise e porque vieram exercitando o seu músculo de combate, de luta, de resistência. Eu acho bastante escandaloso, acho muito importante a gente entender a história desse processo e acho muito importante também a gente perceber que momentos como esse que a gente está fazendo, dessa live, de conseguir trocar conhecimento, trocar percepção e análise sobre tudo isso, diz respeito a gente se preparar para as batalhas futuras, onde me parece que vai ser cobrada
complicado das mulheres e dos negros estarem na linha de frente por conta do tamanho dos ataques que a gente está submetido aqui. Sim, eu acho bem importante a gente pegar isso, só não coloquei alguns dados que eu acho que são interessantes para a gente poder pensar, é que assim, desde quando começou a pandemia no Brasil, teve um aumento de 18% dos casos de violência contra a mulher. E só no Rio de Janeiro foram relatados 50% a mais casos de violência contra a mulher. Então, assim, essa é uma situação concreta que a gente está vivendo, ao contrário do que quer afirmar o Bolsonaro, né? As pessoas querem se cuidar e se prevenir em relação ao coronavírus, mas como a gente tem visto acontecendo no mundo e nos Estados Unidos, assim, que tipo, é um grande exemplo, a morte de trabalhadores negros fruto do coronavírus mostra que são os pobres, são os negros que vão pagar por essa crise, e as mulheres que estão nos postos mais precários de trabalho em todo o mundo, com certeza, são as que vão estar principalmente pagando pela crise que está colocada aí, né? E eu acho interessante... Maíra, posso só fazer um comentário? Porque você me falou um negócio agora sobre os Estados Unidos que me lembrou uma notícia que saiu hoje, que, na verdade, ao invés de alimentar solidariedade, estreitamento entre nações, exportação de toda uma mercadoria necessária para curar a doença, que seria tudo que o capitalismo faria se fosse uma guerra, né? Ele estaria revertendo a produção industrial para a guerra, ele estaria produzindo tudo para a guerra. A gente vê que não estão encarando o combate ao coronavírus como uma guerra. Na verdade, estão estabelecendo outros tipos de combates, inclusive combates que dizem respeito a aprofundar os limites nacionais, aprofundar a ausência de suporte a nações em risco, nações com situações de pobreza e de miséria muito grande. E uma matéria que saiu hoje foi o fato de que o Trump exigiu a volta dos médicos norte-americanos que estão no Haiti para os Estados Unidos, como se o Haiti estivesse esbanjando médicos para poder lidar com a situação de crise que vão viver lá. O Haiti, que quem acompanhou todo o processo pós do terremoto, toda a crise social que veio a partir daí, foi uma crise alimentada por uma história de opressão e de repressão contra o povo haitiano, um povo que só é tratado assim porque fez a sua revolução no século XVIII, e, por outro lado, aumenta, inclusive o Trump agora fez uma declaração ao vivo falando que mantém os trabalhos de construção do muro com o México, ou seja, é uma lógica de aprofundamento da opressão que tem um sentido estratégico. A gente precisa ver dessa forma. E o fato de que, isso que a gente está falando, do aumento da violência e tudo mais, ele se manifesta em números da violência doméstica, como a Maíra está falando, e também da violência estatal. Eu estava vendo aqui o resquício da violência estatal contra os negros faz com que, por exemplo, na Carolina do Norte, com 32% de negros, 44% é a quantidade de negros mortos por coronavírus. E tem cidades onde a porcentagem ainda é pior. Por exemplo, em Michigan, 14% da população do estado é negra e são 40% dos mortos por coronavírus. Ou seja, a gente está falando de duas grandes violências, né? A violência de gênero que entra na cabeça do trabalhador e que leva a que ele aplique violência contra a sua companheira dentro de casa, e essa violência carregada pelo Estado que faz com que o trabalhador esteja totalmente submisso e exposto a uma doença tão brutal como essa, né? Sim, totalmente. Para comentar ainda nesse sentido, a gente recebeu um comentário aqui da Bruna Bezerra, que está falando justamente nesse sentido que a Leti colocou. Ela estava falando que tem uma matéria muito boa de hoje, do New York Times, que fala justamente sobre a violência doméstica nesse momento. E aí ela cita algumas coisas, né, do que levam à violência doméstica, que é a ameaça da pessoa ser expulsa de casa, de perder o plano de saúde, né, como a gente sabe, não tem saúde pública, né, nos Estados Unidos, de ter a dependência financeira do marido, enfim, de ter medo pelos filhos, né, todas essas questões que estão colocadas, né, fora da época de pandemia, mas que nesse momento se aprofundam brutalmente, e as mulheres acabam ficando mais dependentes ainda dos seus maridos e seus companheiros, né, inclusive porque a gente for pensar dos setores mais precários que foram demitidos até mesmo no Brasil, dos setores da limpeza e etc., a grande maioria são mulheres que já ganhavam muito pouco e que nesse momento ficam assim totalmente à mercê. Tem uma outra companheira, Fernanda Ribeiro, que é psicóloga, e ela está falando, primeiro, por um lado, que a subnotificação de casos é extremamente preocupante, com certeza é muito preocupante. A gente vem insistindo muito nisso no Esquerda Diário, de que a gente precisa de ter testes massivos para saber, inclusive, como organizar a quarentena, né? Uma coisa que eu já falei em outras lives, que é bem preocupante, é que a quarentena, da forma como ela está organizada, ela junta pessoas que estão doentes com pessoas que não estão doentes. E o doente não sabe que está doente. Então, assim, o vírus segue sendo transmitido. Então, é uma quarentena que ela é irracional, né? Para ela ser racional, ela tem que ser acompanhada de testes massivos. Isso
se soma à subnotificação. Então, a gente realmente está às cegas na pandemia. E aí ela comenta aqui que as tensões dentro de casa são gritantes, que muitas vezes o homem violenta a mulher, que não faltam angústias nesse momento, e que ela mesma, como psicóloga, atende uma pessoa que o marido ameaçou, essa mulher, que se os filhos pegarem o coronavírus, ela vai apanhar. Tipo assim, é um negócio, é muito absurdo, né? É chocante. E é mais chocante ainda quando a gente vê que a gente justamente tem um governo que não somente alenta esse tipo de coisa, como alimenta esse tipo de coisa, né? Um governo que tem uma ideologia extremamente misógina, uma ideologia contra as mulheres que a gente vê desde antes das eleições, mas vê se aprofundando ao longo dos tempos, não somente com as últimas declarações do Bolsonaro, mas com diversas questões que a gente tem visto ao longo desse 1 ano e pouco, né, aí de governo Bolsonaro. E aí um outro comentário também da Fernanda, mas eu já falo para todas que estão acompanhando aí, né, o grupo de Mulheres Pão e Rosas, ele está em diversos lugares do país, e nesse momento a gente, junto com o Esquerda Diário, a gente está impulsionando comitês virtuais do Esquerda Diário, para as pessoas que quiserem participar, se integrarem a esses comitês, onde a gente discute a política nacional, discute a questão das mulheres, discute a questão negra, e inclusive pensamos juntos como produzir matérias, enfim, diálogos, né, nesse momento de pandemia, né, o Esquerda Diário se colocando como uma voz das mulheres negras, dos trabalhadores. Então, assim, você está convidada, Fernanda, a participar, e todas aquelas e aqueles que tiverem interesse podem mandar uma mensagem aí para a gente no próprio Esquerda Diário e se integrarem a esses comitês, tá? Estão abertos e estão sendo construídos com todos vocês que acompanham as nossas publicações e tudo mais, né? Aí tem uma outra coisa que é bem importante falar nesse momento da pandemia, né? A Babi vai poder comentar bem disso, que alguns serviços de saúde pararam de funcionar, né? Então, praticamente os hospitais funcionam somente para atender as vítimas do coronavírus, né? Até a gente fica meio assim com medo, né? Vou no hospital, sabe-se lá o que vai acontecer. Então, isso tem afetado muito as pessoas, né? Porque se tem algum outro problema que você precisa de um socorro, você não recorre ao hospital porque tem toda essa situação que está colocada no país. Mas, para além disso, a gente tem um problema muito grande, porque no nosso país são feitos cerca de 1 milhão de abortos todos os anos, né? Então, o aborto ele é ilegal, a maior parte das mulheres abortam de maneira ilegal, né, na clandestinidade, mas são muitas as mulheres que abortam, né? 1 milhão, mais ou menos, de abortos são feitos por ano no nosso país, né? Agora, frente à pandemia, a extrema-direita está em todo mundo se aproveitando dessa situação para retroceder em direitos conquistados, como o direito ao aborto nos países onde ele é legalizado, como nos Estados Unidos, né, ou na Inglaterra, e no Brasil, onde o aborto é permitido apenas em 3 casos, né, ou se a mulher é estuprada, ou se ela tem risco de vida com a gravidez, ou se ela tem um feto anencéfalo, ela pode fazer o aborto. Mesmo nesses 3 casos, a gente está vendo um problema muito grande, porque os hospitais, né, que são referência nisso, que são apenas 3 no Brasil, né, não estão funcionando na sua normalidade, e o Pérola Byton, em São Paulo, inclusive, foi fechado, né? Então, a mulher que precisa recorrer ao aborto não encontra esse serviço, né? Então, assim, é um problema muito sério, muito importante, que, inclusive, endossa posicionamentos como o do Bolsonaro, como o da Damares, que é ministra das Mulheres, dos Direitos Humanos e tudo mais, que é impor que se retroceda no mínimo que a gente tem ainda em relação ao aborto. Então, é um problema muito grande que a gente está vendo em vários países. Eu queria ver se a Babi pode comentar um pouco sobre isso, já que ela está vendo bem de cara, né, toda essa questão do caos na saúde pública. Tá uma situação bem caótica mesmo. Isso que a Maíra falou, acho que é uma ideia importante, assim, de ver como, para responder à crise que vai impor a necessidade de mais internações por causa das consequências, né, da contaminação por esse vírus, a situação que está gerando é de suspender todos os outros tipos de atendimento. Então, mas por que isso está acontecendo? A gente está chegando, não só o Brasil, mas o mundo inteiro, por isso que o número de mortos não precisava ser o número que foi, é produção também de uma sociedade capitalista que retira direitos, prioriza o lucro e não estruturas que possam permitir o atendimento à saúde, a melhora das condições de vida. Para a gente ver aqui no Brasil, a situação é que a gente chega nessa pandemia com um sistema único de saúde completamente desmontado. Existe ainda o atendimento, mais de 70% da população utiliza o SUS e não o plano de saúde privado, então ele existe, a gente tem que partir de defender o que tem, mas de ver e reconhecer também que todos os governos de todos os partidos até agora vieram desmontando, subfinanciando e avançando em privatização do SUS, do sistema de saúde público do país. Já tinha uma defasagem de atendimento para todos os tipos de especialidades. Vou falar um pouco aqui de São Paulo, que é o que eu estou acompanhando mais de perto. A forma para resolver
resolver o pico da pandemia, da contaminação, que também significa o pico da necessidade de internações, a forma encontrada foi a seguinte: vamos cancelar todas as cirurgias programadas, todas as consultas que não sejam de urgência, todo o atendimento, e a gente só atende o que é extremamente urgente para a pessoa não morrer por outra causa, e aí vamos liberar os leitos para internação, seja qual tipo for, porque tem gente que vai precisar de uma internação na UTI e gente que vai precisar de uma internação para acompanhamento e observação, mas não um leito de UTI. Essa é a estratégia. Combinado com isso, o governo aqui do estado, mas eu tô acompanhando também outros lugares, tô vendo que a estratégia é a mesma. Tá fazendo hospitais de campanha, que são grandes galpões provisórios, normalmente em estádio de futebol ou grandes parques, para criar ali leitos de UTI. Com isso, aqui no estado de São Paulo, eles vão criar mais 2.200 leitos. Agora, pensa junto comigo aqui. São 2.200 leitos criados num hospital provisório que, assim que acabar a epidemia, vai ser desmanchado, com contratações de trabalhadores da saúde por 3 meses, uma contratação precária e temporária. Então, a forma de responder a essa crise que o governo está tendo é uma forma que permite, assim que acabar a pandemia, dissolver completamente a estrutura criada de atendimento à saúde. Agora, a gente vê que vários hospitais foram fechados, continuam lá com aquela estrutura montada, mas fechado porque não tem trabalhadores para trabalhar ali, porque cortaram a verba da saúde por causa da emenda constitucional 95, a lei do teto dos gastos. Tudo isso para que cada estado e o país de conjunto possa fechar o orçamento no final do mês e do ano positivo, mas positivo para pagar a dívida pública, né? A dívida com grandes bancos, que é uma forma também que o imperialismo, através das grandes financeiras, vai retirando recursos do nosso país. Então, o que o governo está fazendo é enfrentar a pandemia, garantindo que todos os ajustes, fruto da crise anterior e a forma como a burguesia e os governos resolvem a crise, que é descarregando nas nossas costas, continue sendo feita dessa maneira. Então, fica claro que o objetivo do governo do estado de São Paulo, que foi muito reivindicado, né, o governo do Dória, por ter tomado a medida da quarentena logo no início da crise, inclusive se chocando com o Bolsonaro, que negava a crise, falava que era só uma gripezinha e tal. Ainda assim, o que o Dória está fazendo é garantir que assim que passar esse estado de exceção, se permaneçam os ajustes, os ataques, a falência do sistema público de saúde, inclusive podendo avançar aí, que era a ideia desde o início do governo do Bolsonaro, mas também do Temer, anteriormente, de planos de saúde popular para todo mundo, né? Que é uma ideia de que o trabalhador pague mais uma vez pela saúde. Então, acho que isso é interessante de pensar. Só para retomar, que é uma ideia que a Letícia apresentou aqui, que a gente está quase num estado de guerra, um momento de guerra que a gente poderia, como foi vendo outros momentos onde a sociedade se enfrentava numa guerra mundial, por exemplo, reconverter toda a produção para isso. O que a Letícia estava falando era, naquele momento se produzia aviões, armas químicas, munição, tudo para garantir que a guerra acontecesse, que o país que entrasse na guerra estivesse melhor localizado. Não é isso que está sendo feito agora nessa crise, nessa pandemia, e eu acho que seria interessante pensar por que não é feito, ou quem poderia garantir isso, porque nessas grandes guerras eram sempre guerras de rapina, né? Guerra de roubos, de qual país que vai ser a próxima potência a hegemonizar o mundo inteiro. Então, era uma guerra que favorecia os capitalistas, né? Com certeza. Então, aí, para eles colocarem todas as suas energias, voltar toda a produção para isso, era uma questão de vida ou morte nesse cenário mundial. Agora, nesse caso, não, porque eles sabem que a característica da epidemia pelo coronavírus, ela pega a população que tem alimentação mais precária, que não vai ter condições de se afastar do trabalho, continuar tendo uma boa alimentação, uma boa moradia para fazer a quarentena, descanso, inclusive, né? Lá no hospital mesmo a gente vê vários trabalhadores, principalmente os terceirizados, trabalhando mesmo com sintomas claros da Covid. Então eles sabem que quem vai ser mais atingido é a população, no sentido de quem vai morrer. Obviamente está todo mundo perdendo seus lucros, do ponto de vista dos capitalistas, né? Eles querem que passe logo a crise para retomar a produção a full, a 100%, mas não são eles que vão perder
a própria vida de maneira geral, né? Então, acho que a gente tem que pensar assim, o único setor dessa sociedade que poderia resolver a pandemia pensando exclusivamente em diminuir o número de mortes e reestruturar um sistema público e mundial de saúde, que também a Leti falou das barreiras nacionais, né, que eles estão fortalecendo essas barreiras, mostra que, é totalmente irracional. E isso porque a pandemia que começou lá na Ásia, do outro lado do planeta, em menos de um mês chegou na América. Então, não existem fronteiras nacionais, senão desse ponto de vista de um país querer controlar o outro. Então, acho que a gente teria que pensar nisso, assim, quem é esse setor social que poderia resolver a epidemia desse ponto de vista, reestruturando o sistema de saúde e garantindo realmente o menor número de mortes? E quem pode controlar a produção? Se não me engano, a Maíra falou que a epidemia está mostrando quem controla a produção, né? Acho que a gente tinha que pensar um pouco também nesse caminho. Babi, queria só fazer um comentário sobre isso que você falou. Tem um caso que para mim é escandaloso de demonstração disso, que me dá muito ódio, na verdade, de falar, que é as denúncias mais recentes que a gente tem ouvido de vários laboratórios farmacêuticos que vão até a África testar medicamentos e vacinas, inclusive expondo as populações da África a vários tipos de danos biológicos no organismo, etc., inclusive a morte, por causa desses testes. Tem uma campanha enrolando na internet, inclusive, o povo africano não é cobaia. E enquanto as indústrias farmacêuticas têm dinheiro, capital e possibilidade de instalar tendas e etc. para fazer testes com a população da África, não teve até agora nenhuma atitude de garantir que existam mais leitos na África. E é uma situação dramática. Se a gente for olhar, por exemplo, o caso da República Centro-Africana, saiu hoje uma reportagem no UOL, tem 3 respiradores para 5 milhões de pessoas. É um nível de brutalidade, tipo assim, o que se espera num continente africano espoliado historicamente por todas as grandes potências capitalistas do mundo. Se não fosse a espoliação da África, o capitalismo não existiria da forma como ele existe hoje, e historicamente dependeu da exploração do povo africano para conseguir acumular capital e fazer as suas próprias revoluções burguesas. Tem a capacidade de fazer esse nível de espoliação, deterioração das condições de vida, destruição de um continente inteiro, e agora, frente à pandemia, na verdade, tem capital para mandar teste, tratar os africanos como cobaias, mas não consegue enviar respirador para garantir que as populações possam ser internadas em casos graves, assim. Eu acho que é escandaloso o que está batendo na nossa porta, do ponto de vista da realidade da história da humanidade, assim, e para mim, assim, eu não descarto que, inclusive, dentre vários capitalistas que estão lucrando muito com a crise, se a gente olhar todas as semanas que passaram agora, várias indústrias farmacêuticas estão no topo das ações das bolsas de valores mundiais, vários dos capitalistas que estão lucrando aí, eu não tenho dúvida, alguns são negros e alguns são mulheres. Não tenho a menor dúvida disso. Então, acho que é muito importante a gente, antes de partir para o encerramento desse programa que a gente está fazendo hoje, discutir que tem um elemento de classe fundamental que nos separa, ou seja, o gênero nos une, a raça nos une, mas a classe nos separa. Porque existem, sim, capitalistas mulheres, capitalistas negros, capitalistas brancos, de todas as etnias e todos os gêneros e todas as nacionalidades que estão esperando a melhor oportunidade para continuar lucrando, inclusive para enfiar em sangue, caixões, populações inteiras para conseguir garantir que o seu lucro seja preservado. Então, para mim, tem um elemento muito fundamental desse debate que a gente está fazendo, que é conseguir encarar a batalha contra o coronavírus de uma forma totalmente nova, que só nossa geração pode encarar, que por um lado é ver que a resposta tem que vir da classe trabalhadora e por outro lado perceber que pela primeira vez a classe trabalhadora mundialmente é majoritariamente feminina, majoritariamente negra, no caso brasileiro. Então, essas demandas que a gente está debatendo, elas se conectam em vários níveis com a realidade do trabalhador que está hoje dentro do hospital, cuidando dos doentes e garantindo que a contaminação não leve à morte. São mulheres, são negros, enfim, nunca teve tão conectada essas pautas e nunca foi tão essencial a gente ver esse elemento da separação entre essas duas classes, que não tem como confiar em nenhum burguês e nenhum capitalista. Inclusive, a gente está falando bastante aqui do Bolsonaro e do Dória. Eu falaria do Ibanez, que aqui em Brasília está escondendo vários casos, dizendo que tem um monte de leito, só que se você for para satélites aqui do Distrito Federal, tem satélite de 450 mil habitantes que não tem um hospital. Ceilândia, por exemplo, tem 450 mil, né? Tem um hospital. É muito desigual. Tipo, é uma apartheid à moda brasileira, entendeu? É cheio de hospital no plano piloto, tem 2 quarteirão cheio de hospital, cheio de leito de UTI, e a população não consegue usar, porque são privados. Para mim, essa percepção do papel desses governadores é muito importante. Agora, não esqueçamos também que os mesmos militares que hoje estão pagando de amigos do povo, aliados da vida, aliados do combate contra o coronavírus, são os militares que estão saudando a ditadura militar, que matou várias mulheres, torturou várias mulheres enfiando rato na vagina, e a gente não confia nesses caras. E, inclusive, são aliados também da privatização da saúde, vários deles são acionistas da saúde, vários deles aqui em Brasília são donos de algumas das corporações hospitalares e farmacêuticas que atuam na cidade, e tem grandes interesses em que não exista um patrimônio público que saia dessa crise, como a Babi falou.
Não, acho que assim, frente a tudo que está acontecendo, realmente o que vem na nossa cabeça é que saídas a gente tem que encontrar para tudo isso, né? Uma coisa concreta, partindo aí dessa última fala da Letícia, é que somente o fato de sermos mulheres não nos unifica, somente o fato de sermos negros não nos unifica, né? Então a gente tem que refletir bastante sobre isso. Então, até sobre já faço o convite, a gente faz um podcast, que é o podcast Feminismo e Marxismo, que sai também aí no Esquerda Diária, em todas as redes sociais do Esquerda Diária e do Põe Rosas, tem uma discussão sobre isso em específico, que eu convido todos e todas a ouvirem e também acompanharem sempre. Sobre a questão do nosso país, acho muito importante, né, a gente vê que tem uma crise política enorme com o Bolsonaro, e aí várias saídas começam a ser procuradas, né? Uma delas, inclusive, é acabar vendo uma saída nos militares, que, assim, cumpriram um papel nefasto, né, durante os anos da ditadura e antes e depois dela, e que não vão apresentar nenhuma saída para a gente, né? A gente não pode deixar que sejam eles que deem uma resposta a essa crise histórica. A resposta que tem que ser dada tem que ser a partir das nossas mãos, da nossa força, da nossa organização. Mulheres do Põe Rosas defendemos a construção de um feminismo marxista, de um feminismo socialista, e a gente acha que as saídas que estão colocadas para essa crise têm que vir a partir da unidade das mulheres, com os negros, com a juventude, com os setores LGBTs, para que a gente possa pensar um programa que atenda às necessidades que estão colocadas emergencialmente e também a construção de uma nova sociedade, né? Então, a gente precisa de um programa que imponha imediata produção de mais leitos, de equipamento de proteção individual, de tudo que é necessário para que a gente possa se enfrentar com essa crise, exigindo testes massivos para a população, e aí, a partir daí, a gente pensar que sociedade tem que ser construída a partir dessa crise que está aberta, fruto do coronavírus, mas que também é uma expressão da decadência total do capitalismo, que vem em crise em todos os últimos anos e que a gente tem que pensar com todas as nossas forças como superar, se apoiando no movimento de mulheres, que avançou muito nos últimos anos, e entendendo que a saída tem que vir pelas nossas mãos. Só dessa maneira a gente vai conseguir superar a situação que está colocada hoje. Para ir fechando, tem algumas companheiras que estão perguntando, uma companheira de Manaus, outra companheira perguntando como pode se organizar no comitê. É só mandar uma mensagem aí no Facebook do Esquerda Diária, a gente vai organizar indicação e tudo mais, onde essas pessoas podem se organizar, em que comitês, em que lugares, e também fazer um convite. A gente lançou, pouco antes da pandemia, relançou a terceira edição do livro A Precarização Tem Rosto de Mulher. Na segunda-feira, a gente vai fazer uma leitura aí online para todo mundo que quiser participar. Às 19 horas, a gente vai colocar todos os formulários direitinho na página do Esquerda Diário. Então, vocês que estão aí acompanhando, estiverem interessadas, entrem lá, participem dessa leitura, Precarização Tem Rosto de Mulher, assim como eu convido a conhecerem as publicações das edições Iskra e muitas publicações que a gente do Põe Rosas tem em relação à questão da mulher. Tem muitos temas para tratar sobre essa questão, mas a gente fica hoje por aqui nessa live, é aí mesmo. São esses os livros, alguns deles, né? A gente tem diversas publicações, então fica aí o convite para conhecerem o grupo de Mulheres Põe Rosas, um grupo internacional, né? Em diversos países, para vocês poderem participar, a gente seguir debatendo e a gente se encontra numa próxima live. Também podem mandar sugestões de temas e tudo mais para a gente debatendo a questão da mulher e a força do nosso combate contra a pandemia do coronavírus, mas também contra esse sistema capitalista que não vai dar nenhuma resposta qualitativa para a gente. Valeu, pessoal. A gente se encontra na próxima. Falou, até mais. Tchau, tchau.